No mundo dos negócios, você não ganha o que merece, você ganha o que negocia. A história de Bill Gates é frequentemente contada como um conto de fadas tecnológico, mas a verdade é muito mais fria e calculista. Ele não venceu por ser o melhor programador, mas por ser o melhor estrategista de contratos da sua geração. Se esse conteúdo te ajuda, se você gosta, deixa o like, o dedinho não dói e se inscreva no canal. No final eu te entrego mentoria, aconselhamento de carreira, conselhos práticos, a verdade nua e crua que poucos te falam. Meu nome é Mário Farini e vamos ao caso de hoje. Bill Gates não era um garoto de garagem comum, era filho de um advogado proeminente de uma executiva de bancos. Ele teve acesso a computadores quando isso era raridade absoluta. Abandonou Harvard não por rebeldia, mas por urgência. Ele percebeu que a revolução do software estava acontecendo e ele não aceitaria ser um espectador passivo. Bill fundou a Microsoft com Paul Allen, com uma visão clara: um computador em cada mesa e em cada casa. A pérola que eu exploro aqui é o contrato com a IBM em 1980. A gigante IBM precisava de um sistema operacional para o seu novo PC. Eles procuraram a Microsoft. E o detalhe, esse que é incrível, Gates não tinha um sistema operacional. O detalhe de mestre, em vez de dizer não, ele comprou um sistema de um programador local por cerca de $50 mil, chamou esse sistema de MS-DOS, MS-DOS, e o licenciou para a IBM. Mas aqui está o pulo do gato, ele se recusou a vender o código para a IBM, a fonte. Ele insistiu em uma cláusula que permitia a Microsoft licenciar o software para outras fabricantes de computadores. A IBM aceitou, achando que o dinheiro estava no hardware, as máquinas. A IBM vinha com a cultura de anos e anos produzindo máquinas grandes para empresas. Fim. Então o hardware era o negócio deles, não o software. Bill Gates sabia que o poder estava no cérebro, no programa, no software. Imagine a sala de reunião. De um lado, executivos de terno da IBM, sêniores, todo-poderosos, a maior empresa do mundo. Do outro lado, um jovem de óculos que parecia ter uns 15 anos. A IBM queria um fornecedor. Bill queria um monopólio. Ao manter os direitos do MS-DOS, Gates fez com que cada vez que uma cópia da IBM surgisse no mercado, os famosos PCs compatíveis, a Microsoft ganhasse dinheiro. Ele não precisava fabricar um único parafuso. Ele criou um pedágio digital. Gestão da hegemonia. Bill não parou por aí, ele foi implacável com a concorrência. Quando a Apple lançou a interface gráfica, ele desenvolveu o Windows. Ele entendia que em tecnologia quem define o padrão domina o mercado. Por décadas ele foi o homem mais rico do mundo. Não porque seus produtos eram perfeitos, muitas vezes não eram, mas porque eles eram onipresentes, estavam presentes. Hoje, em seu estágio de vida atual, ele usa essa mesma mentalidade estratégica na Fundação Bill e Melinda Gates, a esposa, a ex-esposa, para erradicar doenças. Ele aplica a lógica do software à filantropia. Escala, métricas de impacto global. Ele deixou de ser o vilão do monopólio para ser o arquiteto do futuro, mas a mente continua sendo a de um enxadrista que antecipa 10 jogadas à frente. Da dominação digital à engenharia do planeta. Gates não se aposentou, ele apenas mudou o código-fonte que estava escrevendo. Após dominar o mercado de PCs, computadores pessoais, ele percebeu que o maior bug a ser corrigido não estava no Windows, mas no sistema operacional da própria humanidade. Qual é esse sistema, Farina? A saúde, a energia e a alimentação. Coniventes.
energia, saúde e alimentação. Hoje, Bill Gates vive o estágio da filantropia de precisão. Ele não doa dinheiro, ele investe em soluções de alto risco que governos e empresas privadas ignoram. Através da Breakthrough Energy, ele está apostando em tecnologias de fusão nuclear e captura de carbono, buscando evitar um desastre climático com a mesma agressividade com que buscava esmagar a concorrência nos anos 90. E mais, ele teve um vislumbre da antecipação pandêmica. Um dos momentos mais thriller da sua trajetória recente foi o aviso que ele deu ao mundo em uma palestra de 2015 sobre o risco de uma pandemia global. Quando o mundo parou em 2020, Gates já tinha as fundações para acelerar vacinas, mas isso trouxe um preço. A lenda do gênio benevolente foi atacada por teorias conspiratórias que o transformaram em um vilão global. O Bill Gates de 2026 é um homem que entende que a reputação é um ativo volátil. A reputação é efêmera. É como um elogio, você o recebe, o absorve, é gostoso e acabou. Assim é a reputação. Mas o impacto é um ativo permanente. O resultado do que você produz. Ele se tornou o maior dono de terras agrícolas dos Estados Unidos e um dos maiores financiadores da OMS. Ele sabe que no futuro o poder não pertencerá a quem tem o melhor software, mas a quem controla a infraestrutura da sobrevivência. Comida, energia e imunidade contra as doenças. Ele continua sendo o mesmo enxadrista. Ele não quer apenas ganhar o jogo, ele quer ser o dono do tabuleiro onde a humanidade joga a sua existência. Táticas e estratégias práticas, aplicáveis. Seja você empreendedor, seja você empregado. Licencie, não venda. Eu imagino a tristeza de quem desenvolveu aquele software incipiente, básico, que o Bill Gates comprou por $50 mil. Provavelmente para ele aqueles $50 mil foi uma bênção, que ninguém conhecia o programa, ninguém valorizava. Percebe, às vezes você não é o criador, mas você é o estimulador para que aquilo se transforme em algo útil. Licencie em vez de vender, sempre que possível. Se você tem um conhecimento, um método, um software, tente não vendê-lo uma única vez. Crie modelos onde você ganha pela recorrência ou pelo uso. Xerox, as máquinas de impressão digital e as tintas. As máquinas de café que você compra o sachê. Tantos e tantos produtos que você continua consumindo. O importante não é o investimento na máquina, às vezes. É nos substratos que você precisa para manter a máquina operando. Uma vez um industrial me disse, Farina, conheci muito as grandes fabricantes chinesas, europeias, americanas de determinados produtos na fabricação de tijolos. E se eles fossem vendidos na sua melhor versão, as empresas iriam falir, porque às vezes os equipamentos duram 50, 60, 70 anos com boa manutenção. Sabe o que ele me disse? A gente precisa encontrar um ponto vulnerável da máquina para que a gente tenha que reabastecê-la com peças. Ah, os fabricantes de automóveis, quantas vezes um automóvel é vendido por 100 mil? Quanto é vendido de peças para ele? 200, 300 mil. Não porque a tecnologia não consiga fazê-las mais perfeitas, mais duradouras. No tempo dos nossos avós, bisavós, os móveis eram feitos para durar uma vida toda, 2 vidas, 3, 4 gerações passadas de pai para filho para neto. Os melhores móveis de hoje em dia
são descartáveis em pouco tempo. É isso que mantém a indústria girando. Por isso as indústrias lançam um novo modelo a cada ano. Crie modelos onde você ganha pela recorrência ou pelo uso. O segredo da riqueza de Bill foi o licenciamento, não a venda direta. E os sêniores da IBM não perceberam isso, porque não acreditavam que aquilo seria um computador para cada casa. Não, precisamos estar nesse mercado, provavelmente pensaram assim, precisamos estar nesse mercado antes que outros o avancem, mas nunca será o nosso foco principal. Daí a facilidade com que aceitaram condições. Ponto 2, venda a solução, depois construa. Bill fechou o contrato com a IBM antes de ter o produto. Na carreira, às vezes, você precisa de coragem para aceitar o desafio e competência extrema para entregar logo em seguida. Domine o padrão. Não tente apenas ser melhor, tente ser o padrão de mercado. Se todos usam o seu método, você se torna indispensável. Se você entrega consistentemente, se você se ocupa de nichos dentro da organização que não está entrando na área, no quadrado de ninguém, e esses nichos existem em todas as organizações, são pontos, às vezes, até extraordinários de busca de excelência, de desenvolver, de criar, e ninguém se atenta, não é o foco principal de nenhuma das áreas. Nessas você pode brilhar e encontrar soluções fantásticas, e não fere área nenhuma. O mercado corporativo não perdoa nem ingênuos, nem tolos, nem movidos por fantasias. Vive de realidade, de resultado. Visão ativo de longo prazo. A IBM olhou para o lucro imediato da venda de máquinas. Gates olhou para a propriedade intelectual. Na sua carreira, o que você está construindo que é seu, que pode ser replicado. Negocie os termos, não apenas o preço. Muitos profissionais focam apenas no salário. Gates focou na cláusula de não exclusividade. Às vezes, uma cláusula de contrato vale mais que $1 milhão no presente. A agressividade competitiva. Gates nunca foi bonzinho nos negócios, ele era focado em vencer. No mundo corporativo, a ética é inegociável, valores, mas a passividade é mortal, é fatal, é morte certa. Prepare-se para a próxima onda. Ele viu o PC quando todos viam os mainframes. Ele viu a internet um pouco atrasado, mas reagiu rápido, quando todos viam o desktop. Onde está a próxima onda da sua área? E olhe, não importa o tamanho do seu negócio, ou se você trabalha para alguém, o desafio é o mesmo. Olhe o benchmark, aquelas empresas que são referência no setor, que têm um desempenho melhor do setor. Medidas as proporções, você tem que se balizar pelos pontos, pelos índices, pelos critérios, pela métrica, pela medida deles. A melhor indústria de automóveis do mundo, quantos funcionários por carro produzido? Ou quantos 1000 carros por X funcionários? Qual o custo? Direto e indireto. Qual o número de gestores? Eu vim de uma época em que empresa com 2, 3 mil funcionários tinha lá 30, 40 gerentes. Hoje a coisa está muito diluída. Na época todo mundo que tinha algum cargo tinha uma secretária. Hoje, o profissional, não importa o tamanho da corporação mundial que seja, ele tem que ser autóctone, ele tem que ser tudo. Não depender de auxiliares. Pode tê-los, mas não depender deles. Percebe a diferença? Perguntas. É ético vender algo que eu ainda não tenho? Se você tem a capacidade, a possibilidade,
comprovada, assertiva, de que você terá o produto, problema nenhum. Ou de você adquirir a solução a tempo. O nome disso é empreendedorismo. Você não tem algo, alguém quer, você vende esse algo, depois vai buscar, tendo a certeza de que você conseguirá o resultado que é buscado. Senão você estará vendendo bolha de sabão. Aí é amoral, é antiético. Se não tem chance de conseguir o produto, o sistema, o quê? É fraude. Saiba o limite da sua entrega. Eu diria que ele foi esperto, inteligente, estratégico. Ele sabia do programa que existia. É assim a vida. Eu costumo dizer que quando alguns ganham, alguns sempre estão perdendo. Não tem almoço grátis, não tem jantar grátis. Como competir com gigantes sendo pequeno? É complicado. Porque eles têm acesso a recursos que o pequeno não tem. Porque ele tem um custo de recurso, dinheiro a longo prazo, com um custo baixíssimo, que o pequeno não tem. Para ser competitivo com um grande, você realmente tem que entregar algo diferente. Inédito, eu diria. Fazer algo que o gigante não tem interesse em fazer. Ele tem foco, ele tem o core business, o principal, o coração do negócio dele. Se ninguém atenta para os outros fatores, você pode ser um fornecedor desses fatores. A IBM não queria perder tempo com software básico. O negócio deles era vender máquina, era o hardware. E Bill Gates fez disso um império. O que fazer quando um concorrente é melhor tecnicamente? Se teu produto não é melhor, você tem que ser melhor em alguma outra coisa. Seja no preço, seja na distribuição, na logística, na rede, na forma de vender, na forma de distribuir o lucro, partilhar o lucro com os vendedores finais, ou balconistas, ou representantes, que quer que seja. Você não precisa ser o líder no negócio. Você pode ganhar dinheiro, mas você tem que estar sempre atento ao seu caixa. Há negócios que são de fase. Há momentos que a entrada de caixa é imensa e depois há um período de vazio. Depende do financiamento, se for produção das tuas matérias-primas, e o financiamento que você faz da tua venda. Se não houver encaixe, você precisa de muito capital. E capital custa. E capital para o pequeno custa muito. E você tem que entender de lucro e de custos. Você não precisa ser um expert contábil, entender de imposto, de tudo. Mas você precisa entender a margem de lucro de cada produto ou serviço. O custo direto, o custo indireto. Um contador pode te ajudar. Hoje existem matrizes que fazem isso, desde que você as alimente com inputs verdadeiros. Que um profissional que você contrata pode fazer isso facilmente. Mas você tem que ter um mapa de dados vitais, essenciais, olhado diariamente, te mostrando todos os aspectos da operação. Uma folha te mostra isso. Mas precisa ser credível, precisa ser crível, precisa ser verdadeira, para você tomar decisões adiante. E às vezes você pode criar um segundo segmento de negócio em que alterne a tua entrada e saída de caixa, que seja um negócio mais continuado, que consiga cobrir as operações do outro negócio, que tem um caixa mais dilatado. O Windows nem sempre foi o melhor sistema, mas é o que estava presente em todos os lugares. E num preço relativamente acessível. A distribuição vence o produto em 9 de cada 10 vezes. Mas ele tinha um fabricante forte, fazendo com que o produto entrasse em todas as casas.
Vale a pena largar os estudos por um negócio? Só se o seu negócio for uma oportunidade única de mercado que não vai esperar você se formar. Sinceramente, estudar continua sendo a melhor aposta de mercado, seja você empreendendo, seja você trabalhando para os outros. Ah, Farina, mas a maior parte dos empreendedores e donos de negócio que eu conheço largaram a universidade, largaram a faculdade ou nem a fizeram. Ou tinham um curso, quando muito, o ginasial, segundo grau. Mas eles tinham uma expertise, eles sabiam fazer algo melhor do que todos, eles sabiam o efeito que isso ia ter nos clientes. Eles souberam criar um mercado, às vezes o produto não era consumido ainda, e eles criaram a demanda, a necessidade de consumir o produto, que é mais fantástico ainda. Não há o mercado pronto, mas você gera a necessidade e atende antes que os outros. Uma coisa não é excludente da outra. Estudar, pesquisar, se formar é uma bagagem. É um seguro. Gates não saiu para tentar, ele saiu para executar um plano que já estava em movimento. E de qualquer forma ele veio de um ambiente em que ele tinha uma condição que nem todos tinham. Ah, foi numa garagem. Não foi por falta de recursos. Conheci muitos empresários do Brasil que começaram com uma garagem e construíram negócios fantásticos. Verdade nua, crua, despudorada, desavergonhada, sem vergonha mesmo, que poucos falam. Sobre Bill Gates é que ele nunca deixou de ser um monopolista. Monopólio em que você detém o mercado. Ele apenas trocou o monopólio do software pelo monopólio do impacto. Ele usa sua fortuna para influenciar políticas públicas globais sem nunca ter sido eleito para cargo nenhum nos países. A lição para sua carreira é clara. O poder supremo não é ter dinheiro. É tornar o mundo dependente das suas soluções. Criar o seu mercado. Se possível. Hoje é muito complexo, porque o mundo está cheio de criatividade, o mundo está cheio de oportunidades, o mundo está cheio de tentativas e de falhas. E o conhecimento hoje é muito aberto, mas a velocidade das invenções, das tecnologias é que vai abalroar muito o negócio que começa bem. Hoje, conhecimento é público. Hoje você entra no computador e encontra a forma de fazer quase tudo. O que você não encontra fácil é recurso. O que você não encontra fácil são investidores. O que você não encontra fácil é capital. O que você não encontra fácil é talento. Porque gente talentosa procura os grandes projetos, que já tem mídia, que já tem força, que já tem impacto. Não buscam o pequeno. E quando buscam o pequeno, querem sociedade. Querem participação forte. E às vezes nem se comprovaram ainda. Percebe a deficiência, a dificuldade? Não estou dizendo não empreenda, pelo contrário. Eu tenho um programa que eu vou lançar de treinamento empresarial e de treinamento para a carreira, que aborda os principais pontos para o pequeno e para o médio empresário. Porque o grande tem acesso a outras formas de consultoria, de acesso de contratação de profissionais gabaritados. O pequeno e o médio, não. Esses vivem uma luta dioturna, sem férias, sem final de semana, sem feriado, até que seus negócios atinjam uma maioridade. Eu não digo a maioridade do ser humano, 18, 20 anos, esses são exceção. Mas pelo menos que superem os 5 a 8 anos. Que sobrevivam a essa fase, que acumulem recursos, porque fases ruins vão existir sempre. Muitos empresários que eu convivi me diziam, nosso segmento vive de épocas fantásticas e de épocas fraquíssimas. Parece o Egito lá com as pragas, 7 anos de bonança, 7 anos de secas, de epidemias, de pragas.
Todos os negócios têm seus períodos de crescimento e seus períodos de fraqueza. O problema do pequeno é que ele não tem gordura suficiente para suportar os períodos ruins, os períodos fracos. Ele tem que ganhar essa gordura. Ele tem que ganhar expertise para perceber essa mudança antes dela acontecer, de ler o tabuleiro do xadrez 5, 10 movimentos antes, para fazer a sua adaptação, e encolher às vezes para continuar e voltar depois. E saber o momento de lançar um negócio. Se você lança um negócio no momento errado, às vezes ele é fantástico, mas não vai vingar. A lição para a carreira é clara: o poder supremo não é ter dinheiro, é tornar o mundo dependente das suas soluções. Gates é a prova de que você pode ser o vilão de uma geração e o salvador da próxima, desde que você controle a narrativa e o caixa. O que mata a pequena e média empresa é o caixa. No fim, o que importa não é se te amam, mas se não podem seguir adiante sem o que você construiu. Os semideuses criam essa condição de dependência nos humanos mortais normais e nas outras empresas. Eles acabam se tornando indispensáveis para a vida, porque assim o permitimos. Se você gostou dessa história, se você quer ver um personagem que a gente aborde aqui em algum aspecto particular da vida dele, ou dos conhecimentos que ele pode trazer tanto para empreendedor como para você que é um profissional, coloca o nome dele aí nos comentários, coloca a tua profissão nos comentários, deixa o like, o dedinho não dói, nos ajuda a continuar. Se inscreva no canal. Se você quer temas, coloque nos comentários, coloque as críticas. E se você quer nos contar uma história real sua ou de alguém, a gente muda o nome da empresa, muda o nome dos personagens, adapta a história e traz aqui. Coloque um apelido e a gente o comenta. Envie para o e-mail abdgmeta, tudo junto, abdgmeta@gmail.com. Um bom dia, uma boa noite a todos, que sejam abençoados e até o próximo programa de amanhã.